E aí, tudo bem? Em vídeos anteriores sobre esse assunto de equações diferenciais parciais, foi dito o seguinte: para equações diferenciais parciais lineares de segunda ordem, desde que a função u seja uma função de duas variáveis, e foi aqui apresentado como função de x e y, então o u é uma função de x e y, né? O protótipo de equação diferencial parcial, né, uma equação geral, seria esse protótipo aqui. Então a gente tem uma função a multiplicando a derivada com relação a x duas vezes, uma outra função multiplicando a derivada com relação a x e y, ou y e x, tanto faz. Uma função multiplicando a derivada segunda com relação a y. Então aqui, agora as funções d e e multiplicando as derivadas parciais com relação a x e com relação a y, respectivamente. Há uma função f multiplicando a função u, que na verdade é a função que a gente tenta determinar numa equação diferencial parcial, e então uma função g, apenas que pode envolver apenas as variáveis independentes x e y, e em particular, se a g for igual a zero, a gente está no caso homogêneo aí dessa equação diferencial parcial de segunda ordem, em que u é uma função de x de y. E vale lembrar também que a parte principal de uma equação é a parte que contém as derivadas de maior ordem e que, nesse caso aqui, o xx, o xy e o yy são derivadas segundas, então todas elas têm a mesma ordem. Então, a parte principal desse protótipo aqui, dessa forma geral de equação diferencial parcial linear de segunda ordem, A, B e C, ou A2B e C, contém essa parte principal da equação diferencial. E aí acontece o seguinte: não é necessário, mas em algumas referências você vai ver o seguinte: toda essa parte aqui, então, que não é a parte principal, algumas vezes é jogada lá para o outro lado da igualdade e aglutinada tudo numa função, toda ela numa função. Então a gente fica com a de xy vezes o xx, mais 2b de xy vezes o xy, mais c de xy vezes o yy, é igual. Então, se a gente joga tudo isso para o outro lado da igualdade, tudo isso pode envolver a derivada de primeira ordem com relação a x, derivada de primeira ordem com relação a y, a própria função sem ser derivada e uma função independente de u, né, ou contendo só as variáveis x e y. Então, isso tudo é aglutinado e a gente simplesmente chama de f de xy. Tudo isso é aglutinado para o lado de lá. F de xy, na verdade de xyu, e a ux e a uy, né? É uma função em que pode envolver as variáveis independentes x e y, a variável dependente u e as derivadas parciais de u. E então, faça você essa aglutinação ou não, de qualquer maneira, a parte principal fica bem em destaque. Desde que você consiga identificar, você não vai ter problemas para classificar EDPs de acordo com tipos, pelo menos esses tipos em particular, que são tipos relevantes que a gente estuda. Bom, isolando ou não, a parte principal está aqui, e a gente vai ter uma pequena análise para fazer com esse A, B e C, que aparecem junto da UXX, da UXY e da UYY. E essa última aqui eu vou chamar de asterístico. Vou escrever o seguinte: a equação asterístico em x0 e y0 é dita. Bom, então a gente vai ter umas classificações para essa equação. 1. Ela é chamada ou ela é dita ser elíptica, sendo que aqui você pode ver como elíptica também em algumas referências. Eu vou usar o de cima. Ela é dita elíptica se b de x0, y0. B, na verdade, b ao quadrado de x0 e y0 menos a de x0 e y0 vezes c de x0 e y0 é menor do que zero. Ou seja, num dado ponto x0 e y0, se você fizer esse b aqui ao quadrado menos esse a vezes esse c,
tanto a quanto b quanto c, essas funções calculadas no ponto x0 e y0, se você fizer essa conta e esse valor der menor do que zero, então naquele ponto, essa equação ela vai ser elíptica. E então, 2, elíptica, parabólica, c, b ao quadrado nesse ponto x0, y0, menos a em x0, y0, vezes c em x0, y0, for igual a zero. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui. E então, a mesma ideia. Se você pegar esse b aqui ao quadrado, menos o a vezes o c, essas três funções calculadas em x0, y0, então, e se isso for igual a zero, então naquele ponto essa equação ela vai ser parabólica. E por fim, a hiperbólica. Essa equação é dita hiperbólica. C, b ao quadrado de x0, y0, menos o a de x0, y0, vezes o c de x0, y0, for maior do que zero. E é basicamente essas três possibilidades, sendo que é necessário verificar se num determinado ponto esse critério é atingido. Então, b ao quadrado menos ac. Parece até a tal da fórmula, o discriminante de Bhaskara, né, que é b ao quadrado menos 4ac, mas não inclui o 4. É simplesmente b ao quadrado menos ac. E se esse valor, esse discriminante, menor que zero num determinado ponto, essa equação é dita elíptica. Se for igual a zero, é dita parabólica. E se for maior do que zero, é dita hiperbólica. E agora, nada melhor do que alguns exemplos para a gente poder verificar isso que acabou de ser dito. Então, vamos colocar aqui. Exemplo 1. A equação chamada de equação de Poisson. Essa equação de Poisson, eu acho que eu posso colocar assim. UxX mais UYY igual a uma determinada função de XY. Essa equação de Poisson, ela é elíptica. Obviamente no domínio de f. E para isso você pode verificar o seguinte. Essa equação ela pode ser escrita como 1 vezes UxX mais 0 vezes UXY mais, eu posso colocar até 2 vezes 0 vezes UXY, que tem um 2 lá na definição, mais 1 vezes UYY igual a f de xy. Então aqui está o a, aqui está o b, e aqui está o c. E se você faz b ao quadrado menos ac dessa maneira, então vai ser 0 ao quadrado menos o a, que é 1, vezes o c, que é 1, que é igual a menos 1, e menos 1 é menor do que zero. Como foi dito aqui em cima, se o valor for menor do que zero, então ela é chamada elíptica. E vale, então, uma observação interessante, que para todo domínio de f, para onde f pode ser calculada, ela vai ser elíptica, porque essas funções que aparecem multiplicando as derivadas segundas, na verdade, são constantes, são números. O a é simplesmente 1 e o c é simplesmente 1, ele não muda. Então, para todo domínio da função f de x, y, essa equação de Poisson ela vai ser uma equação elíptica. E agora, segundo exemplo. Então, exemplo 2. A equação do calor, ela vai ser a UT é igual a, posso colocar aqui eu vou colocar coeficiente nenhum, UXX mais uma função f de x e t, dessa maneira. E então ela é parabólica. Bem, se você organizar da maneira sugerida lá em cima na definição, você pode escrever como UXX, eu vou escrever como 1 vezes o XX mais 0 vezes o XY, ou melhor, 2 vezes 0 vezes a UXY, mais 0
vezes AU y é igual a uma função f grande de x, t e a derivada com relação a t, né? Porque eu posso jogar, na verdade, posso jogar essa f lá para o outro lado, juntar essa f com essa u e dizer que é uma f-zona envolvendo x, t e a derivada parcial de u com relação a t. E daí segue a mesma comparação feita ali em cima. Então aqui você tem o a, e na verdade eu coloquei xy, não, aqui na verdade deveria ser xt, né? Então aqui xt e tt, agora está certo. Então o a pode ser então o 1, o b seria o 0 e o c seria o 0. E daí você fica com b ao quadrado menos a vezes c, então vai ser 0 ao quadrado menos o a vezes o c, que é 0. Então, nesse caso, mais uma vez, as funções aqui multiplicando as derivadas que aparecem, elas são constantes. Na verdade, a gente tem um aqui, tem um aqui, e como essa primeira não é a parte principal, né? Não é a parte principal da EDP, a parte principal da EDP acaba sendo só a UXX, né? Então, acaba que você não tem derivada com relação a x e depois com relação a t, nem derivada com relação a t. E então temos apenas, ou melhor, né? A gente pode entender que está sendo multiplicada por 0. Então, nesse caso, vai ser igual a 0, né, para todo o domínio em que essa f aqui está definida. Então, essa equação do calor, né, não é a equação, né, mas é um tipo de equação do calor, uma possível equação do calor, ela é do tipo parabólica para todo o domínio de f. E então agora um exemplo 3. Então, exemplo 3. A equação da onda. Então aqui ela vai ser a UTT, é uma equação da onda, não é a equação, o único tipo possível de equação da onda, é igual a UXX mais uma função f de x e de t. E essa função ela é hiperbólica. Aqui eu acabei abreviando, tanto em cima quanto no meio quanto nessa, mas eu estou querendo dizer que ela é elíptica, né, a primeira. A segunda é parabólica e a terceira é hiperbólica, e obviamente se aplica quando a gente estiver definindo no domínio da f, né? Então, nos três casos, precisa ser no domínio da função f de xy ou de xt. E então, mais uma vez, se você organizar, eu vou colocar assim, 1 vezes AU tt, e dessa vez eu vou começar pela t, não faz diferença, mais a 0, 2 vezes 0 vezes AU xt, ou tx, tanto faz, mais, na verdade mais não, agora menos, né? A 1 vezes AU xx é igual a f de x e de t, dessa maneira. E aqui, então, a gente vai ter o a como sendo 1, o b como sendo 0, o c como sendo menos 1. Então, a ao quadrado, b ao quadrado menos a vezes c, vai ser então 0 ao quadrado menos o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Isso vai dar 1, que é maior do que 0. Pois bem, então, essas são são exemplos então, de elíptica, parabólica e de hiperbólica, e pelo menos para esses três exemplos a gente tem a chamada forma canônica. Então, para essa equação elíptica, ela meio que já está quase na forma que a gente chama de forma canônica, de uma equação diferencial parcial elíptica. Então, eu vou escrever aqui, qual que é a forma canônica, que você vai ver ela aparecendo nos problemas. Então, a forma canônica vai ser o xx, se for uma função de xy, mais o yy é igual a uma função, de x, y, o x e o y. Essa aqui, então, a tal da forma canônica dessa equação elíptica ou elítica. Para a parabólica, então a gente vai ter o seguinte, qual que vai ser a forma canônica dessa equação parabólica? A gente vai ter a uxx é igual a uma função de x, y, u, o x e o y.
dessa maneira. Claro que aqui poderia ser o y também, né? Então, aqui você teria... Bom, poderia ser o y, depende em qual direção você está pensando, mas a forma canônica dessa parabólica é basicamente isso. Variáveis independentes, a função e as derivadas de primeira ordem. Então, está aqui a forma canônica de quando a gente tem uma EDP parabólica. E, por fim, a EDP hiperbólica, então a gente tem uma forma canônica, seria a uxx menos a uyy é igual a uma função de xyu, xyu, ux e o y. Mas se for de x de t, aí você adapta para x e t, para essa definição aqui. E, obviamente, eu estou falando de função de EDPs forma canônica da EDP elíptica, forma canônica da EDP parabólica, forma canônica da EDP hiperbólica, pelo menos para essas em que os coeficientes são números, né? Aqui, nessa primeira de cima, aqui em cima, a gente tem 1 e 1, né? 1 e 1 aqui. Na segunda, nessa aqui, a gente tem simplesmente, apaguei coisa demais, simplesmente um 1 aqui multiplicando. E para essa aqui de baixo, 1 e menos 1. Então, como essas funções de x e y, na verdade, são constantes, né, igual a 1 ou a menos 1 no caso da última, então essas equações acabam sendo desse tipo em todo o domínio da função f. Agora, como um quarto exemplo que foge dessas três que foram apresentadas, eu posso colocar aqui, então, como exemplo 4, a equação de Tricomi. E ela é dada por y vezes o xx mais o yy igual a zero. Essa aqui é até homogênea, igual a zero. E essa é do tipo misto. E não é muito difícil de analisar para essa equação, que se você calcular o b² menos a vezes c, isso vai dar menos y. Então, acontece que quando você está ao longo de y igual a zero, então você vai ter b² menos ac igual a zero, isso vai ser do tipo parabólica. Quando você estiver na parte positiva do eixo y, então você vai ter menos o y. Então, se o y for positivo, isso dá negativo, certo? E talvez, pode até ser interessante eu escrever, né? Ao longo de y igual a zero, ela é, então, parabólica. Ao longo de y igual a zero, é parabólica. Então, para y maior que zero, então, para valores de y maior que zero, ela é do tipo elíptica ou elíptica. E para y menor do que zero, bom, se ele aqui for negativo, com esse menos aqui vai ficar positivo, e positivo aqui em cima é do tipo hiperbólico, né? Então, para y menor que zero, essa equação vai ser hiperbólica. E então é basicamente isso. Aqui então a gente tem o tipo elíptico, parabólico, hiperbólico e misto. E basicamente esses são os tipos mais importantes, mais relevantes para a gente estudar, para a gente levar em consideração quando está fazendo uma disciplina de equações diferenciais parciais. Então, para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir com você, espero que você tenha entendido. Eu te desejo bons estudos e é isso aí.